Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de cortes, relatos, casos criminais, curiosidades, mitologias, histórias, casos de extraterrestres, entre muitos outros assuntos. Um canal eclético. Cada dia estarei trazendo para vocês um conteúdo diferente. Se você gosta desse tipo de canal, se inscreve aí, deixa o seu gostei e compartilha com mais pessoas que também gostam. Bem, recados dados, vamos dar prosseguimento então ao vídeo de hoje. E hoje chegou a quinta-feira, dia de viajarmos num universo maravilhoso. Lendo mais um capítulo do livro Os Quatro Guardiões, livro 1, O Oráculo, escrito por nosso querido amigo Tiago Wildfire. Capítulo 6. É um tipo de mágica. E Sila, venha minha filha, já é hora do almoço. Seu avô a chamava do corredor que dava acesso ao seu quarto. E Sila esteve pensando na história do Sr. Wood. Mas o que mais a impressionou até aquele momento foi o fato da Fênix ter agido daquela forma. O que significava aquilo? A garota ainda tinha tanta coisa para perguntar. Ela levantou-se de sua cama e se vestiu, e em seguida foi para a cozinha. Woody e seu avô já estavam almoçando na sala de jantar. Ela se serviu e sentou-se pensativa em seu lugar. Não percebeu que eles se dirigiam a ela. E Sila, você está bem? Perguntou o avô. Está me ouvindo? Olá! Alguém em casa? Ela está dormindo, só pode, disse o Woody. Ah, sim! Quero dizer, não, o que foi? Respondeu toda atrapalhada. E Sila, nós gostaríamos de saber se você está bem. Parece meio distante, disse preocupado o avô. Estou sim. É que toda essa história de magia ainda está me deixando confusa. Principalmente a Fênix e aquela labareda, disse a garota, olhando para o braço. O Woody e o avô se entreolharam. E Sila, vamos falar sobre isso mais tarde, disse o avô. Aproveite o almoço. Hoje à tarde começaremos a lhe ensinar o método usado para ler o mapa. É uma técnica simples que será bem útil no futuro, não só para ser usada na leitura do mapa, mas também em várias outras ocasiões. Você irá descobrir. Certo, respondeu ela, mas estou com uma dúvida. Por que sou destinada a isso? Vocês querem fazer de mim outra pessoa. Eu sou Sila, a professora da escola do vilarejo. Cresci nesta fazenda. Nunca pensei que minha vida fosse se transformar assim. Estou tendo sonhos estranhos com pessoas terríveis e estou usando magia, transformando coisas. Participei de uma batalha contra um homem e seus insetos demoníacos e agora vou conhecer um segredo que uma poderosa sociedade vem protegendo há milênios. De que forma irei à escola amanhã? Wade, tem vinho aí? Perguntou Woody. Sim, Woody, no armário. E Sila, querida? O avô a olhava com uma certa melancolia.
O mal está de volta. Existem motivos para crermos que há um grupo de pessoas bem posicionadas na sociedade que formam uma espécie de seita. Eles estão por trás de muita coisa que vem acontecendo. Você sabe quem são eles, não sabe? Os arcanos, ela respondeu. Wade, deixa comigo, disse Woody. Menina, você é realmente destinada a ter um papel importante nesta história. Esse clube de bacanas está querendo repetir a mesma idiotice dos Atlantes. Querem libertar a maldita serpente confinada no abismo. Você vem de uma linhagem de pessoas especiais, os oráculos. E seu avô, supostamente, preparou você todos esses anos para cumprir o seu destino. No passado, sua mãe profetizou que você seria aquela que libertaria um guardião, o herói que salvou o mundo de eras atrás. Vamos lhe ensinar a ler o mapa e ele a conduzirá em uma grande jornada. Agora coma isso antes que esfrie. E Sila ficou sem palavras. Aquele homem não só respondeu às suas perguntas, como também revelou a missão que sua mãe havia profetizado. Era realmente aquilo que eles estavam planejando para ela? Eles terminaram o almoço e o seu avô os convocou para uma reunião no escritório. Quando entrou, viu-o tirar do bolso a esfera. Hoje à noite vais aprender a encolher os objetos mágicos, disse o avô. Será a primeira etapa do seu novo treinamento especial. Ele pegou a chave em outro bolso e colocou na pequena fechadura. Mais uma vez, a esfera se dividiu, materializando o tubo. Ele abriu a tampa e tirou de lá o velho pergaminho. Então o desenrolou sobre a mesa e o contemplou. É a sua vez, garota, disse Woody. Minha vez? Respondeu ela. Você irá acionar o pergaminho, tal qual como Woody fez antes, disse o avô. Não é tão difícil assim, mas para isso creio que você precisará do seu diadema. Busque-o. Ela saiu em direção ao seu quarto. Mais perguntas surgiram na cabeça da garota. Assim que saiu, Woodbury sofreu um forte acesso de tosse. Wade Carter percebeu que Woody não estava bem. Aquela tosse repentina e o surgimento de manchas pelo corpo indicavam que alguma coisa de muito errada estava acontecendo com o seu bom amigo. Eu estou bem, velhote, disse Woody. Não é o que parece. Você deveria se preocupar com a garota. Eu sou descartável. Já servia o meu propósito, disse o amigo. Vamos dar um jeito nisso. Você é valioso demais para ser perdido, ainda mais dessa maneira. Wade, já disse para você me deixar em paz. E vamos mudar de assunto, pois a garota está chegando. E Sila entrou no escritório. Ela havia colocado o lindo diadema místico. Aquela relíquia poderosa trazia à tona parte do seu poder oculto, ampliando-o. Era hora de sua neta aprender a usar o mapa. Muito bem, aproxime-se do mapa, menina, disse Woody.
Coloque o dedo indicador e libere o seu poder sobre ele. O diadema irá facilitar-lhe as coisas. Ela fez o que ele disse, e em alguns segundos depois, da ponta do seu dedo, começava a jorrar uma forma líquida de energia na cor dourada, com pequenas partículas da cor púrpura. Pequenas faíscas coloridas foram surgindo, fundindo a energia liquefeita. O pergaminho, mais uma vez, ficou colorido, todo colorido. Agora você deve ordenar a ele que se revele, disse o avô. Eu, Isila Wade, professora da escola local, ordeno, revele-se. Se não fosse a minha educação, eu estaria gargalhando agora, disse Woodbury. Ilustríssima senhora professora, e saudou-a com uma exagerada reverência. A garota ficou vermelha, pois não aconteceu nada com o pergaminho. Tente de novo, pediu Wade. Seja mais clara quanto à sua identidade. Diga o que você quer, disse Woody. Convença-os a aceitar-te. Eu, Isila Wade, professora e oráculo, cujo destino é encontrar o herói lendário e também os meios de ressuscitar o lendário herói, reivindico os segredos contidos neste pergaminho. Ordeno aos animais sagrados que dividam o seu conhecimento comigo e juro a minha lealdade à causa do templo. Que o poder se manifeste, ordeno ao mapa que se revele. Neste momento, o pergaminho brilhou. Uma luz preencheu todo o aposento. Quando voltou ao normal, a massa de cores se dividiu em 4 e mais uma vez conjurou as miniaturas dos 4 animais sagrados. Isto foi incrível, disse Woody. Nem eu conseguiria improvisar um discurso tão bem elaborado. Os animais provavelmente notaram que as pessoas presentes naquela sala eram os mesmos da última vez e assim revelaram o mapa sem a necessidade de julgar a todos novamente. Era chegado o momento. Ele agora iria ensinar à neta uma técnica especial para ler o mapa. A visão do terceiro olho. Isila, vou agora despertar o seu terceiro olho. Aproxime-se e sente-se aqui, pediu. Ela sentou-se na cadeira em frente à mesa e ficou olhando para ele. Acho que não vai doer muito, disse Woody, sorrindo. Ou talvez vá. Quem sabe? É tudo tão misterioso. Woody. Wade estava sentado em seu lugar junto à mesa do escritório. O mapa aberto sobre a mesa, com a imagem dos continentes da Terra. A garota estava sentada do outro lado da mesa, observando-o. Bom, em primeiro lugar, começou Wade, eu quero que feche os olhos com força. Assim que eu abrir o seu terceiro olho, você começará a enxergar, mesmo estando com os seus olhos fechados, entendeu? Sim, senhor, disse a garota. Wade começou a concentrar sua energia na ponta do dedo indicador.
surgiu uma pequena esfera luminosa na cor verde, e ele então levou o dedo até o meio da testa da garota e pressionou a esfera para dentro de sua cabeça. Ela estremeceu como se uma brisa gélida tivesse soprado. O local de sua testa brilhou e um símbolo em forma de olho surgiu resplandecendo. Você pode nos ver? Perguntou Wade. De certa forma, sim, respondeu a garota. Tudo parece mais intenso. Consigo ver uma espécie de aura ao redor do vulto de cada um de vocês. Abra seus olhos e dê uma olhada no mapa, menina, disse Woody. Nossa, é fantástico, disse ela sorrindo. O que são essas marcas? Acredito que sejam localizações de tesouros especiais, mas muito especiais, enfatizou Woody. Esta habilidade dura cerca de 5 minutos, disse Wade, e pode ser desativada antes do tempo de uma forma bem simples. Toque a testa com o dedo indicador e feche os seus olhos. O terceiro olho se fechará imediatamente. Tente. Ela fez como Wade explicou, e a marca em forma de olho desapareceu. E para ativar? Questionou a garota. É só me imitar, disse Wade, juntando os dedos da mão e entrelaçando de forma que os dedos médios e indicadores ficassem apontados para cima. E levantando as mãos fixas nesse gesto até o rosto, tocou a testa e exclamou: Horus! O olho apareceu na testa de Wade. Em seguida, Scylla fez o mesmo. Woody também ativou o seu, pois estava disposto a participar da leitura do mapa. É a primeira vez que o pergaminho mostra esses indicadores aqui na América, disse Woody. Isso é incrível! Antes não mostrava nada além da localização dos outros templos. Um mapa mostrava algumas figuras coloridas sobre o continente da América do Sul. Veja só que coisa interessante, disse Wade, pressionando o dedo indicador no canto superior esquerdo. E Scylla, no local, apareceu a figura de uma coruja. Agora coloque o dedo novamente sobre ela e a arraste para fora do mapa. Ela arrastou a figura da coruja, que se deslocou do mapa e ficou sobre o vidro da mesa. Em seguida, ela brilhou forte e se fragmentou, transformando-se em várias letras que se espalharam sobre a superfície de vidro da mesa e foram se agrupando, formando um texto. As letras douradas sobre o vidro fumê da mesa cintilavam e eles começaram a ler o texto. Ao escolhido, quando chegar o momento em que a força obscura ameaçar o romper do selo sagrado, criado pelos guardiões na Grande Guerra, será dever do escolhido, que foi marcado pelo fogo, interceder e buscar os instrumentos necessários para a erradicação do mal. O mapa o guiará na busca pelas épicas relíquias sagradas. Cada relíquia possui um poder e atributo distinto
e juntos criarão a arma sagrada. Este é o primeiro passo para a libertação do antigo guardião, aquele que com sua vida ajudou a selar a grande serpente no abismo. Encontre as relíquias e elas protegerão a ti e a teus companheiros de jornada. Combine as relíquias e o poder da luz estará com você. Que a cruz sagrada proteja o escolhido. Escila. Quando terminaram a leitura, Escila ficou pensativa. Ela havia sido marcada pela fênix. A labareda de fogo havia subido pelo seu braço e, embora ela não houvesse sido queimada, algo havia mudado dentro dela. E eles também haviam lhe dito algo sobre sua mãe ter profetizado sobre o seu nascimento e o seu futuro. Vocês sabiam disso? Perguntou a eles. Sabiam que este mapa conduziria a uma caça ao tesouro? De certa forma, sim, disse Woody, acreditando que essa cruz seja algum tipo de arma mística sagrada que o herói usou para combater os inimigos na guerra. Porém, os sinais no mapa só apareceram agora, disse seu avô. Quando você abriu um mapa desta vez, de alguma forma habilitou a função de o mapa revelar a localização das relíquias. Quer dizer que eu mesmo terei de sair por aí procurando essas relíquias? Você é a escolhida, disse o avô. Essa é a sua missão. Faremos o que for possível para ajudá-la, disse Woody. E quando começaremos? Perguntou ansiosa. Creio que em 2 semanas você partirá. Vamos ter um pequeno treinamento, certo, Woody? Disse o avô. Concordo plenamente, meu amigo, disse Woody. Eu partirei sozinha? O que estão tramando? Escila perguntou. Ora, o treinamento em magia que lhe prometemos, disse Wade. E um pouco de artes marciais. Em alguns dias você treinará o equivalente de alguns meses de treinamento em combate e em apenas um dia concluirá o nível básico e essencial de magia. Feito isso, iremos com você até a primeira localização do mapa, disse Wade. O símbolo branco não está tão longe daqui. Aliás, nada é longe o suficiente para o Sea Sky. Mais um passeio emocionante no peixe voador? Isso é realmente fantástico, disse ela sorrindo. Começaremos amanhã, disse o avô. Hoje você aprenderá a escolher objetos especiais. É bem simples e mais fácil que a habilidade de fazê-los crescer. Agora guarde um mapa, como eu lhe mostrei da outra vez. Agora você é responsável por ele e também pelo baú vermelho e a chave. Aliás, Woody agora lhe entregará a chave de ferro. Muito bem, menina. Coloque sua mão sobre a minha. Woody estendeu a palma e colocou a chave sobre ela.
E Sila colocou a palma de sua mão direita sobre a de Wood, e neste momento a chave tornou-se pó. Aí o pó foi absolvido por sua mão e desapareceu. Eu lhe ensinarei o que deve ser feito. Você usará seu próprio sangue a partir de agora quando desejar a chave. É um procedimento meio rústico, mas é seguro. Em nossa aula de magia você aprenderá basicamente tudo o que for necessário. Mas lembre-se sempre de guardar o tubo transformado em esfera dentro do baú vermelho. Sim, mas estou com uma dúvida, disse a garota. Os senhores não acham que em apenas um dia para aprender magia não é pouco? E 14 dias para um curso intenso de artes marciais? Acho que perderam a noção do tempo e as prioridades. Menina, deixa eu te explicar uma coisa, disse Wood. Esqueça um pouco a lógica e a razão, pelo menos enquanto estiver conosco. Você já nos viu fazer coisas impossíveis, não viu? E o tempo não é nosso inimigo. Não quando se tem um baú azul como este. Mas o que esse baú tem a ver com o tempo? Perguntou Sila. A função dele não é apenas criar uma porta que leva a uma sala? A segunda função do fabuloso baú azul é controlar a velocidade do tempo. Caso não tenha reparado, perto da fechadura há um pequeno símbolo que, ao ser pressionado, faz com que o tempo dentro da sala passe 3 vezes mais rápido do que do lado de fora. Desta maneira, 24 horas tornam-se 72 horas. E a vantagem é que o seu corpo funciona como se estivesse do lado de fora. Ou seja, seu metabolismo não é afetado e você não se cansa. É isso aí. Seu café da manhã vale por 3 refeições. Não é incrível? Disse o seu avô. Entendi. Isso parece ser útil, Sr. Wood. O curso de magia também será na sala azul, não é? Perguntou Sila. Sim, disse o avô, mas de um modo diferente. É isso aí, disse Wood. Vai aprender alguns truques que normalmente levaria meses em apenas um dia. Mas algo está me preocupando e o meu trabalho. Não posso abandonar a minha turma. Não temos professores sobrando na escola. A senhora Ambrósia se aposentou e não pretende voltar a dar aulas. Já providenciamos outra professora, não se preocupe, disse Wood. A Sociedade do Templo da Lua tem algumas parcerias e já conseguimos alguém. Neste momento, nosso amigo Jorge já foi incumbido de arranjar alguém para buscar a sua substituta, disse o avô sorrindo. Vocês pensam em tudo, mas estou triste por ter que me afastar da escola, disse Sila com tristeza. É a vida, garota, disse Wood. Veja só o meu caso. Morava no templo, tinha uma praia maravilhosa para aproveitar e agora vim parar aqui. E não acredito que poderei voltar para lá tão cedo. Você está destinada a ter um papel muito importante e eu a criei para ser forte e inteligente, minha filha, disse o avô com orgulho. Agora chega de reunião.
E Sila, apanhe essa esfera e o baú vermelho e vá para o seu quarto. Pegue o baú negro e o azul e treine com todos. Para escolher, você deve se concentrar em sentir a energia contida em cada objeto e comprimi-la ao máximo. É bem simples para alguém que já sabe fazê-los crescer. Assim que encolher todos e fazê-los crescer novamente, tire o diadema e tente com as suas habilidades naturais. Esta é a sua tarefa noturna. Onde vocês vão? Perguntou ela aos dois. Vamos reforçar a segurança dessa casa, disse Woody. Instalar uma defesa segura, disse o avô. Bom trabalho para vocês, então, disse Sila saindo em direção do quarto. Wade. Carter Wade e John Woodbury foram até o porão. Ali pegaram 2 marretas e algumas estranhas estacas. Eram de um metal azulado. Onde exatamente vamos fixar essas estacas? Perguntou Woody. 2 ficarão nas divisas de cerca ao fundo da casa, perto das margens do rio. Outras ficarão do outro lado da estrada, pouco depois do quintal da casa dos funcionários. Assim, poderemos criar uma barreira eficaz que protegerá a todos, explicou Wade. Os 4 pontos cardeais. São 4 pontos. Você quer formar uma pirâmide, certo? Correto, meu amigo. Entendi. Então, vamos nos apressar? Hoje pretendo dormir cedo, disse Woody. Os 2 caminharam pela propriedade e em cada ponto eles fixaram as grandes estacas, batendo com as marretas até ficarem rentes ao chão. Aquela tarefa era de fato muito importante e Wade estava determinado a concluí-la o quanto antes. Era o seu papel de guardião e também o seu dever como avô proteger a garota. Não permitiria que outro demônio caminhasse livremente por sua fazenda. Algo precisava ser feito. Tiveram sorte ao vencer aquele indivíduo, e ele sabia muito bem disso. Todos se arriscaram muito, mas graças a Deus venceram o mal. Já era noite quando terminaram. Após instalar as estacas nos pontos específicos, foram para casa. Woody observou o velho poço lacrado e lhe perguntou: que poço é esse e para que esse tamanho de rolha? Ah, o velho poço. Há muito tempo que o selei. Quando a garota veio para cá, eu temi que ela caísse dentro e o lacrei. Sinto uma energia estranha contida naquela rolha. Você lacrou o poço com encantamentos? Você é esperto. Aquele poço também leva a uma galeria subterrânea. É o motivo por eu ter escolhido este lugar para morar. Quando construí a casa, tratei de disfarçar o local como se fosse um mero poço artesiano. E o que há de tão especial nessa galeria subterrânea? No fundo da galeria há um antigo relicário. Eu o encontrei por acaso e decidi colocá-lo ali para conduzir uma experiência. Interessante. O que é? Woody não acreditaria se eu contasse. Eles continuaram conversando e caminharam até determinado ponto perto da casa, ao lado do jardim. Wade cravou a 5ª e última estaca no chão.
Era uma estaca diferente. Havia um furo na parte de cima e seu interior parecia oco. Ele então tirou de dentro das vestes um pequeno tubo onde havia um cristal e depositou-o dentro da estaca. Agora falta a peça-chave. Tirou-a do bolso e era uma argola com um segmento em forma de parafuso. Wade então inseriu-o no pequeno furo e a torceu até se fixar. Wood, afaste-se por gentileza, disse Wade apontando a palma da mão para a argola. Spark! Com um ruído de estática, disparou uma enorme faísca que acertou a argola. Naquele instante, um feixe de luz foi projetado verticalmente em direção aos céus. Em certo ponto, ele parou de subir e dividiu-se em 4 feixes que desceram diagonalmente em direção aos locais em que eles haviam fixado as estacas. Isto é incrível, disse Wood. Acho que funcionou, disse Wade. Neste momento surgiu uma fina barreira de cor púrpura ao redor dos terrenos e, como Wade disse, tinha forma de uma pirâmide. Então ela oscilou e desapareceu. Invisível ou desativou-se? Faça o teste. Lance uma bola de fogo em qualquer direção. Fireball! Um clarão iluminou o lugar junto a uma brisa quente, arremessada por Woodbury em direção ao céu. A grande bola de fogo parecia um meteoro que continuou subindo e, em certo ponto, explodiu. Tal qual um foguete quando supostamente atingiu o alvo. Por um segundo, puderam ver a barreira, que desapareceu em seguida. Muito bom, exclamou Woody. Vamos para o segundo teste agora. Siga-me, velhinho, convidou Wade. Encaminharam até uma divisa da propriedade, onde a cerca fazia divisa com outro pasto. Era uma terra mal cuidada e em alguns lugares havia alguns grandes capinzeiros. Wade pegou um galho e colocou entre os arames farpados da cerca, de modo que criasse uma abertura para eles passarem. Agora estamos do lado de fora da barreira, Wood. Vamos ativar o terceiro olho. Posicionaram as mãos juntos às suas faces e exclamaram: Horus! Oh, você tem vizinhos indesejáveis, hein? Disse Wood. Ele havia percebido que, olhando para um dos cupinzeiros, dava para ver por debaixo da terra a presença de uma criatura das trevas. Um vulto vermiforme. Emanava uma aura de cor negra e cianótica. Havia mais um a 30 metros dali. Eu os encontrei há 2 dias, explicou Wade. Por sorte não os eliminei na hora, pois estava atarefado. O que veio a calhar, pois agora participarão do teste. Vamos ver se esse seu corpo decadente ainda serve para algo. Não me subestime, velhote, disse Wood, flexionando os braços. Ainda estou em plena forma. É claro que está, São Nicolau. Acredito veemente no senhor. Wade voltou pela cerca. Apenas observe, vovozinho. O Wood dobrou as mangas da camisa e em seguida ergueu o punho que começou a flamejar. Vulcano Punch! Wood deu um poderoso soco no chão, abaixo de si, e uma fissura com meio metro de largura foi surgindo. O chão se partia em direção ao cupinzeiro, destruindo-o. Belo truque! Agora volte para esse lado, disse Wade. Wood retornou para o lado de dentro da cerca. Neste momento, uma criatura emergiu dos destroços do cupinzeiro.
Era algo com a aparência de uma gigantesca rainha cupim, mas da cintura para cima era o tronco desnudo de uma mulher com 6 braços terminados em mãos com garras. Seus cabelos estavam imundos e seus olhos vermelhos faiscavam procurando os inimigos. Quando a criatura os avistou, gritou alto, um som agudo e terrível, e então foi em direção a eles. Era, de certa forma, desconfortável ficar ali observando aquela criatura furiosa, rastejando em direção a eles, a menos de 2 metros para a criatura alcançar o limite da cerca. Alguém gritou: "Ah!" Era Isila, gritando, aterrorizada. Isila. Momentos antes, Isila havia terminado sua tarefa. Aprendera a escolher objetos mágicos com facilidade. Enquanto contemplava as estrelas, viu o que pareciam ser alguns raios caindo em diagonal, e depois um clarão. Ouviu vozes ao longe e decidiu investigar. Quando saiu de casa, viu uma bola de fogo subindo e explodindo sobre o mar. E mais uma vez, um estranho clarão púrpura no céu. "Vovô, onde o senhor está?" Ninguém respondeu. E então ela começou a temer o pior. Para onde será que eles foram? Já havia escurecido e ela estava com medo. Então se lembrou de algo que havia aprendido mais cedo: o terceiro olho, o que podia ser usado para outras coisas, além de ler o mapa. Horus ativou a visão do terceiro olho. A primeira impressão foi a de ver um ser pequeno na direção do galinheiro. Possuía uma aura da cor azul bebê. A criatura caminhava e dava um salto a cada 3 passos, enquanto sacudia a cabeça. Clayton, ele tem uma aura forte, pensou curiosa. Então ela se concentrou e continuou procurando. Longe dali, 2 outras presenças caminhavam tranquilamente. Então ela decidiu correr para alcançá-los. Ela já estava chegando quando viu a aura de Wood brilhar mais forte e notou que ele dava um poderoso golpe no chão. Ela sentiu o pequeno tremor. Será outra batalha? Pensou Isila. Continuou seguindo pelas árvores até o ponto onde eles estavam. Então viu algo que lhe fez o sangue gelar. Uma espécie de mulher verme gigante avançava até eles, que pareciam estar paralisados. Então ela gritou. Naquele momento a criatura chocou-se a alguns centímetros da cerca e começou a se contorcer. Depois simplesmente explodiu num clarão. Uma espécie de vidro havia surgido no local e uma gosma verde estava grudado nele. "Para que todo esse escândalo, menina?" perguntou Woody. "O que vocês estavam fazendo?" perguntou. "Uma pequena experiência", respondeu o avô. "E o que era aquela coisa que estava prestes a atacar vocês?" perguntou ela ofegante. "É uma criatura patética", disse Woody. "Uma dessas criaturas nojentas que vivem a vagar por aí. São seres diferentes. Eles emergem e tomam formas de criaturas próximas de onde surgiram. Nesse caso, assumiu a forma de uma rainha cupim e de uma mulher. São desprovidos de inteligência em alguns casos, mas acostumam atacar pessoas e animais." "Mas uma mulher, por quê?" perguntou Isila. "Acho que deve ser alguma cova. Não posso afirmar. Penso que há algum esqueleto humano por ali,
Que horror, disse Woody. E esse vidro? Perguntou ela, apontando para o local onde a criatura havia explodido. A gosma escorria lentamente. É uma barreira que criamos para proteger o nosso sítio, disse o avô. Mas lhe explicarei mais sobre isso depois. Preciso terminar o meu experimento. Observem. Seu avô atravessou a cerca e o vidro, sem nenhuma dificuldade. Então ele caminhou até certa distância e parou. O que ele vai fazer? Perguntou ela. Este seu terceiro olho não funciona, indagou Woody. Não vê o que está debaixo daquele cupinzeiro lá adiante? Ela reparou uma aura escura, tal qual da criatura que havia explodido. Mas o que será que ele iria fazer? Precisará de ajuda, Wade? Perguntou Woody. Não, está tudo bem, respondeu. Então ele esticou o braço para frente. E Sila, este é um feitiço de conjuração. Você vai achar bem interessante. Vovô! Volt-Bull! Um raio surgiu em sua mão e cresceu para os lados, emitindo um ruído estático. Transformou-se então em um arco com um fio brilhante ligando as extremidades. Esta é uma habilidade que desenvolvi secretamente. Woody, inveja. Thunder Arrow! Ele moveu-se como se estivesse preparando para disparar uma flecha. Neste momento surgiu uma seta dourada. Ele mirou em direção à criatura no subsolo e disparou. O poderoso raio cruzou aquele pasto, deixando um rastro de fogo. A garota, porém, não enxergou as coisas assim. Parecia que a velocidade do tempo havia reduzido a cena e tudo se passava em câmera lenta. E Silas sabia que havia mirado no cupinzeiro, mas a flecha descia diagonalmente rumo ao chão, exatamente na direção do alvo. Aquele raio entrou pela terra, abrindo caminho até a criatura. Então tudo aconteceu de uma vez. Seu olho mágico desativou-se e o tempo voltou ao normal. E o local onde a flecha atingiu explodiu com um forte ruído estático. Seu avô caminhava tranquilamente em direção à cerca. Quando ele a cruzou, outra criatura em forma de mulher-rainha cupim apareceu no local. Esta era pelo menos 2 vezes maior que a outra. Pensei que o senhor houvesse matado a criatura. Pude sentir que aquela flecha tinha um poder imenso, disse Sila. Não o suficiente, disse o avô. Calculei para que ela chegasse até próximo do monstro, abrindo passagem no chão, chamando a atenção dele para o nosso grupo. Dessa forma, testaremos a barreira novamente. E esse é dos grandes, comentou Woody. Será que a barreira vai segurar? Observemos, disse o avô. Porém, tome nota, Woody. Feitiços disparados pelo lado de dentro da barreira são repelidos, assim como os que são disparados de fora para dentro. É uma zona que neutraliza a magia e repele criaturas das trevas. A criatura começou a rastejar em direção ao grupo e Silas segurou o impulso de correr dali. Woody estava calmamente abotoando as mangas da camisa e o seu avô limpava as unhas com um espinho. Então, de repente, o monstro estancou e começou a encará-los. Aquela mulher horrível parou próxima à cerca e escancarou sua boca. Em seguida, cuspiu uma rajada de substância gosmenta verde na direção deles.
e Silas se jogou no chão para evitar o ataque, mas a barreira o conteve. O monstro tentou de novo, sem sucesso. Então Silas se levantou, limpando a terra das vestes. Woody ria baixinho. Neste instante, a criatura investiu contra a cerca e um forte impacto fez com que o vidro se materializasse. A criatura foi repelida por um forte choque elétrico e se afastou fumegando. Ele resistiu, disse a garota. A criatura então entrou pela fenda criada por Woody e sumiu. E Sila percebeu a intenção. Ele estava tentando passar pelo subsolo. Não se preocupe, minha filha. A pirâmide também existe embaixo, disse o avô. E naquele momento ela ouviu um ruído forte e um guincho quando a criatura encontrou a barreira subterrânea. Funcionou, disse o Woody. Não custa conferir. Horus, disse o avô, ativando o terceiro olho. Foi demais para esse monstro. Sua aura desapareceu. Bom, já está na hora de voltarmos para casa. E Sila, última lição do dia. Toque o terceiro olho e diga noite. Assim poderá enxergar melhor no escuro. E Sila e o Woody fizeram o mesmo. Ela começou a ver tudo com mais clareza. Desta forma, seguiram para a casa. Woody. Tiveram uma noite tranquila. Woody levantou pela manhã e antes do banho olhou-se no espelho. As estranhas manchas verdes ao redor do seu ferimento estavam maiores e o local estava sensível. Maldição! Praguejou. Estava começando a sentir ódio de si mesmo por ter sido ferido por aquele demônio. Um ferimento maldito como aquele, com certeza não seria fácil de curar. Wade havia feito o possível e, no entanto, aquilo ali parecia não ter cura. Não é hora de se lamentar, velho, disse ao espelho. Você ainda tem uma missão a cumprir. E foi um John Woodbury animado que se sentou à mesa para tomar café com os outros. Após uma saborosa refeição, ele e a garota foram para o escritório de Wade. Este chegou momentos depois. Estava dando instruções a Dona Fátima para não os incomodar. Disse ele, trancando a porta atrás de si. E Sila, prepare o baú azul. Posicione-o em direção àquela parede. Assim, a garota abriu o baú e a porta materializou-se junto à parede. E Sila entrou na sala com o seu cetro, o diadema e uma garrafa d'água. Woody e Wade entraram em seguida. Os dois estavam com os seus bastões. Aquela madeira era de uma árvore especial da América do Sul, chamada pelos nativos de pau santo. A árvore famosa por sua resistência física, propriedades curativas e espirituais. Era tida pelos nativos como uma espécie de madeira sagrada. Os bastões foram feitos e enviados ao Templo da Lua, como um presente de agradecimento de uma tribo que foi salva pelos guerreiros do templo. Esta tribo estava sendo ameaçada por um grande e violento grupo de madeireiros que desmatavam a floresta na clandestinidade. Como as autoridades do país aparentemente não conseguiam combater o desmatamento e proteger os nativos ao mesmo tempo, um membro do templo que estava a par da situação resolveu pedir intervenção secreta dos guerreiros. Houve uma batalha,
As armas dos madeireiros foram ineficazes contra os guerreiros do templo, e todos os da facção dos madeireiros foram meio que deportados, do mesmo modo clandestino como que trabalhavam, para um país longínquo, exceto o dono da madeireira, que foi entregue aos nativos, para que o julgassem à sua maneira. Os guerreiros do templo eram justos. Agora que estamos aqui, Priscila, quero que observe uma coisa, disse Wade, tirando do bolso uma bola de tênis e jogou para fora da sala. Tudo normal, hein? Em seguida apontou o dedo para o baú que estava aberto em frente à entrada da sala. Uma pequena fagulha de energia estática foi disparada, atingindo uma figura que havia sobre a fechadura do baú. Agora veja que interessante. Retirou outra bola de tênis do bolso e jogou em direção à porta. Assim que essa cruzou o umbral, a bola desacelerou em pleno ar e começou a cair lentamente. Viu só? Ela só tocará o chão em alguns instantes. Incrível, disse a garota. Esta é a sua primeira experiência com o tempo, eu suponho, disse Wade. Na verdade não, respondeu ela. Ontem à noite, quando disparou aquela flecha, eu comecei a ver tudo de forma lenta como agora. Isso não é experiência do tempo, disse Wood. Foi apenas o terceiro olho que a fez enxergar daquela forma. Já é um avanço para quem começou a usar a técnica recentemente, disse Wade. E já aprendeu a usar a habilidade complementar noite. Fico muito orgulhoso. Agora vamos começar o treinamento. Aquele treinamento especial era feito através de um sono induzido. Eles sentaram em círculo dentro da sala, de mãos dadas. Wade proferiu um encantamento que os levou ao chamado plano astral. Ali poderiam usar suas habilidades mágicas sem gastar de fato as suas energias. E assim, aquele dia que pareceu uma eternidade passou, com pequenos intervalos para as refeições, e eles continuavam a treinar. A garota tinha certa facilidade de aprender coisas na teoria, mas a prática com magia elementar não era satisfatória sem o uso do diadema. Woody ensinou a ela muita coisa importante e Wade fez encontrar a sua afinidade mágica. Ela não conseguia realizar ataques elementares de nível alto. Sua aptidão mágica era em outra especialização. Eles usavam o tempo restante para que ela focasse na criação de novas habilidades especiais. Logo, já havia dispensado o uso do cetro e começou os feitiços com as mãos. Wade começou a atacá-la e sua defesa se provou eficaz. Isso já era um excelente começo. Você é uma excelente aluna, devo admitir, disse Wood, a garota. Obrigada, senhor, respondeu ela. Mais uma vez estou orgulhoso, disse Wade. Teremos uma aula de magia semana que vem. Precisarei do tempo para aperfeiçoar uma ideia que tenho. Amanhã iniciaremos a segunda fase do seu treinamento, as famosas aulas de artes marciais. Eles saíram da sala e Sila fechou o baú. Em seguida foram jantar e todos estavam exaustos. Fizeram a refeição em silêncio e foram dormir. Durante o banho, Woody reparou que pequenos caroços
começavam a surgir das manchas em seu peito. Concluiu que o uso da magia contribuía para o desenvolvimento daquele maldito ferimento. Discutiria aquele assunto com Wade depois. Afinal, o treinamento da garota era o mais importante. E ele estava exausto, precisava muito dormir. Afinal, fazia anos desde que ele havia treinado em uma sala como aquela aí no plano astral. O maior cansaço era o psicológico, já que o tempo na sala, apesar de ser 3 vezes mais rápido que o de fora, não afeta o metabolismo, de modo que o corpo e as energias não eram exauridos na mesma velocidade. Woody então se deitou e pela primeira vez, desde que toda aquela confusão começou, ele se sentiu seguro por causa da barreira mágica e dormiu em paz. Final da 6ª parte, ou melhor dizendo, do 6º capítulo do livro Os 4 Guardiões, volume 1, o Oráculo, capítulo 6, escrito por Tiago Wildfire. Na próxima quinta estaremos aqui de novo com o capítulo 7, intitulado Os Valores de Sila. Espero que vocês estejam gostando de viajar na leitura desse livro. Bem, se gostar, deixa o joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreve aí no canal, pois assim você ajuda muito aqui a criadora de conteúdo. Se você quiser continuar a receber notificações do canal, vai lá no sininho das notificações e toda vez que tiver conteúdo novo aqui no canal, você será notificado. Quero deixar também um recadinho para vocês aqui, é rapidinho, meus amores, bem rápido mesmo. O criador aqui do livro Os 4 Guardiões, nosso amigo Tiago Wildfire, tem um canal no YouTube. E se vocês quiserem estar indo lá dar uma força para eles, procura o canal Tiago Wildfire. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo para vocês. Se por acaso vocês quiserem ir lá conferir o trabalho dele, vocês estarão ajudando muito, pois ele começou agora com o canal e precisa de todo o apoio. E não é nenhum favor, porque o trabalho dele realmente é muito bom. Quando forem lá, diga, vim pela Angel, para eles saberem que os meus inscritos são os melhores do mundo. Desde já, deixo aqui a minha gratidão. Também peço para quem quiser estar deixando aí na área destinada aos comentários suas considerações e opiniões sobre o vídeo, com respeito, é claro. E as sugestões de novos livros a serem lidos serão muito bem recebidas. Vendo que esse canal não é monetizado, quem quiser e puder dar uma ajudinha para a criadora de conteúdo aqui, o Pix da mesma estará anexado na descrição do vídeo. Toda ajuda é bem-vinda e deixo aqui já a minha mais sincera gratidão. Meus amores, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!